Deixa eu só começar a gravar e a gente inicia. Tá aparecendo aí o aviso? Foi. Tá gravando. Posso? Pode começar. Vou fechar aqui a tela e eu volto depois. Tá bom. A minha câmera. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Luísa e hoje a gente vai falar sobre ensaio clínico randomizado. Eu, Luísa Midledge e a Kelly Gomes. Então, só para contextualizar, eu trouxe aqui 2 conceitos desse tipo de estudo, frisando que ele é o padrão ouro para determinar a eficácia de uma terapia em uma população selecionada, sob circunstâncias controladas em contextos clínicos restritos. Lembrando que é uma etapa mais avançada de estudo. Tem esse outro conceito também, só para frisar mais uma vez, é um estudo experimental no qual os participantes são colocados aleatoriamente no grupo intervenção e no grupo controle. É capaz de produzir evidências científicas diretas e com menor probabilidade de erro para esclarecer uma relação causa-efeito entre 2 eventos. Os pontos, entre aspas, né, negativos é que esses estudos são mais onerosos, mais trabalhosos e eles são propensos a vieses. Então, para exemplificar esse tipo de estudo, a gente trouxe esse artigo aqui, ele é bem recente, de 2021, que é o efeito do tocilizumab nos desfechos clínicos em 15 dias em pacientes com doença coronavírus grave ou crítica. Em 2019, é um ensaio clínico randomizado. Bom, só para também contextualizar, esse tocilizumab é um medicamento, ele é usado na artrite reumatoide e ele é inibidor da interleucina 6. Nesse artigo aqui, eles usaram como hipótese que esse medicamento poderia bloquear a atividade da interleucina 6, desempenhando um papel na redução da resposta inflamatória e poderia, sim, melhorar os resultados clínicos em pacientes com COVID. Como objetivo, ele visou comparar o tratamento do tocilizumab mais o tratamento padrão versus só o tratamento padrão. É importante ressaltar que, pelo Comitê de Ética, a gente não pode deixar um grupo sem tratamento nenhum, né? Então, teve que manter um grupo com padrão e o grupo padrão mais o medicamento a ser testado, né? Então, esse estudo foi feito em pacientes internados no hospital com COVID-19 grave ou crítica. Bom, a metodologia desse estudo é a seguinte: ele foi um estudo multicêntrico, randomizado, aberto, ou seja, os investigadores e os participantes sabiam o que estavam tomando, e ele foi de grupo paralelo e superioridade, ou seja, comparar os desfechos, qual grupo teria o melhor desfecho, né, o melhor resultado. Ele foi conduzido em 9 hospitais do Brasil, e o ensaio ele foi feito sob supervisão de um comitê independente de monitoramento de dados. Isso também é uma exigência do Comitê de Ética. Como critérios de... Vocês estão me ouvindo normal? Porque para mim está aparecendo só a tela da apresentação. Nem sei se vocês estão aí. Tá perfeito, eu tô ouvindo bem. Tá. Sim. Então tá. Como critérios de inclusão... Aqui eu trouxe os critérios de inclusão e exclusão, tá? Mas acho que não vou ficar detalhando todos, né? Como eu falei, foram pacientes internados no hospital, que estavam com oxigênio suplementar ou ventilação mecânica por menos de 24 horas, maiores de 18 anos e que apresentassem algum dos seguintes critérios, né, de exames laboratoriais que estão descritos aqui, inclusive PCR, ferritina. E os critérios de inclusão: infecção não controlada ativa, níveis elevados de aspartato, enfim. Se vocês quiserem dar uma lida. Né, pacientes com doenças renais. Bom, então os procedimentos de teste desse estudo foram os seguintes: a randomização, ela obedeceu uma proporção de 1:1 para o tratamento padrão, e o tratamento padrão mais a perfusão intravenosa, uma única perfusão do tocilizumab.
E ele foi feito, a randomização foi feita em blocos aleatórios de 2, 4, 6 e 8, estratificados por idade, menores de 60 anos e maiores ou igual a partir de 60 anos, e foi estratificada por sexo também. A programação da randomização e ocultação da alocação foi gerada por computador, de acordo com aquele outro artigo que o professor Ivan enviou para a gente também foi analisando os riscos de viés, né, em cada ponto. Então, por essa randomização ter sido feita por computador, ela apresenta um baixo risco de viés. Os dados foram coletados diariamente, desde a randomização até o dia 29. Para pacientes internados, os dados foram coletados por pesquisadores do hospital, que não tinham cegamento, eles sabiam quem estava recebendo o quê, né? E os pacientes que receberam alta antes dos 15 dias, eles foram acompanhados por entrevistadores que faziam um contato por telefone com o próprio paciente ou com o responsável. E aí eles tinham cegamento, esses entrevistadores. Então, concluindo, a partir daquele artigo também, o cegamento foi incompleto dos profissionais e isso representaria alto risco de viés. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode assim, considerar, né, porque, pelo período, foi um estudo pragmático, né, então ele queria realmente mostrar a vida real, como ela é, né, dentro de um contexto real, de um hospital, dentro de uma pandemia, então abriu-se mão de algumas questões em relação ao delineamento, cegamento. Bom, então esse estudo tinha como proposta de desfecho primário o estado clínico em 15 dias, avaliando com o uso de uma escala ordinal de 7 níveis. Esses níveis variavam do nível 1, que era não internado no hospital e sem limitação de atividade, até o nível 7, que representava os óbitos. E o desfecho secundário desse estudo eram todas as causas de mortalidade verificadas a partir dos dados analisados até o dia 28. Então, eram várias outras causas, mas incluíam infecção hospitalar, eventos tromboembólicos. Análise estatística do estudo. O tamanho da amostra foi da amostra pretendida de 150 pacientes, o que representava 80% do poder para detectar uma razão de chances de 0,44 de ter uma escala ordinal de 7 níveis mais alta em 15 dias, com nível de significância bilateral de 5%. Como a proporcionalidade dos grupos não foi atendida, dos grupos não, da escala, eles agruparam essa escala e transformaram numa escala binária. Então, eles agruparam de 1 a 5 naquele nível da escala, representava os pacientes vivos e não recebendo ventilação mecânica, e o segundo nível seria o agrupamento de 6, entre os níveis 6 e 7, que eram os pacientes que estavam recebendo ventilação mecânica ou que tinham morrido, né? E usou-se uma regressão logística para avaliação. O efeito do desfecho primário era a razão de chances de receber ventilação mecânica ou morte, ou seja, os níveis 6 e 7, versus os melhores níveis clínicos nos 15 dias, no dia 15. Para o desfecho secundário, foram incluídos pacientes que receberam alta com vida e contabilizou os riscos concorrentes de morte. Avaliou-se o efeito do tratamento na duração da internação hospitalar. As análises foram feitas por módulos, né, que foram ajustados por idade e sexo. Os resultados apresentados tinham intervalo de confiança de 95% e foram avaliados por regressão linear, generalizada, usando distribuições apropriadas. Como eu falei lá no início, esse estudo ele tinha um comitê independente para analisar, independente dos pesquisadores, né? E quando 75 pacientes completaram 15 dias de acompanhamento, foi feita esse monitoramento de dados. As análises foram feitas por software, né? Bom, então, o envolvimento do paciente, eles não participaram da questão de pesquisa, desenvolvimento de planos, nem recrutamento, nem desenho,
nem implementação, nem disseminação dos resultados, o que, de acordo com aquele artigo, representaria um baixo risco de viés. Aí agora eu vou passar a bola para a Kelly. Obrigada, Luísa. Boa tarde, gente. Estão ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. Sim? Ok. Sim. Então, boa tarde, meu nome é Kelly, e agora eu vou apresentar a segunda parte, né, do seminário e trazer os dados de alguns resultados desse estudo. A gente focou mais no desfecho primário, que foi o desfecho assim, que a gente considerou mais propício, até pelo tempo da aula, né, e a gente discutir melhor. E a conclusão dos autores. Então, para começar aqui, os resultados, né, são as características basais dos participantes, para verificar se elas estavam equilibradas ou não. O resultado de eficácia e segurança também, a gente vai avaliar um pouco, e as perdas, né, e o motivo dessas perdas durante o estudo. Então, para esse estudo, foram selecionados 129 pacientes, sendo 65 no grupo exposto ao medicamento, e mais o tratamento padrão, e 64 no grupo controle, que utilizava só o tratamento padrão, né? Então, a idade média dos pacientes era de 57 anos nos dois grupos. Paciente homens, 68% no grupo exposto, e versus 69% no grupo controle, então está bem equilibrado essas duas características. As comorbidades mais comuns nos dois grupos foram hipertensão, né, diabetes, obesidade, e pelos dados ali, 46%, para hipertensão, 46% versus 53%, para diabetes, 34% versus 31%, então não teve uma diferença muito grande nesses dois grupos. Insuficiência cardíaca também foi uma comorbidade que existia, mas não tão comum. Infarto de miocárdio, asma, doença renal crônica, malignidade sólida e hematológica estavam presentes nos dois grupos, mas de uma maneira razoavelmente equilibrada. Pode passar, Luísa? Obrigada. Nesse slide aqui, a gente tem dois fatores, né, que devem ser avaliados após a alocação dos pacientes, né, que estava naquele artigo, também um dos artigos que o professor indicou, que são os fatores, assim, o histórico de medicação e a gravidade da doença, que devem ser avaliados após a alocação para saber se eles vão interferir ou não no resultado do estudo. Então, essa figura aqui mostra que a hidroxicloroquina, por exemplo, ela estava muito numa proporção de 48% no grupo controle e 35% no grupo do medicamento tocilizumab, né? Então, estava um pouco maior no grupo controle. Só fazer uma observação, que eu acho que eu não falei, mas para contextualizar melhor, aquele tratamento padrão era com hidroxicloroquina, azitromicina e outros medicamentos, né, que comumente são usados. Eu acho que corticoides também, né, Luísa? Eu acho que tá. Uhum. Isso, certo. E aqui quando a gente passa para a escala 4, né, pacientes internados recebendo oxigênio suplementar, 60% no grupo que utilizou o medicamento teste versus 44% no grupo controle. Entretanto, quando a gente vai para a escala 5, né, que são os pacientes internados em hospital recebendo ventilação não invasiva ou oxigênio de alto fluxo, a proporção para o grupo controle foi maior, temos 41%, e no grupo que utilizou o medicamento, 23%. Próximo. Tá certo. Essa figura aqui, ela mostra mais ou menos como é que foi feita essa alocação, né? O segmento e a inclusão desses medicamentos. E eu achei importante destacar e trazer ela para a apresentação, além dela dar uma visão geral do estudo, ela mostra que a questão do segmento dos pacientes, né? Como vocês podem ver aqui no grupo controle, durante o tratamento, durante esses 15 dias, né?
2 pacientes do grupo controle receberam o tocilizumab. E eu acho que isso daí a gente ficou pensando, né, por que isso aconteceu, né? Numa situação dessa, não houve cegamento, e era uma das questões que traziam também lá. Quando não tem o cegamento, o médico pode questionar: esse tratamento será que vai ser eficaz? Será que qual era a situação desse paciente aí? O artigo não diz, não explica por que esses pacientes receberam, mas provavelmente por toda essa situação crítica, né, desses pacientes, o médico deve ter, os médicos ou o profissional de saúde, né, que prescreveu, e provavelmente foi devido à gravidade e achou que esse medicamento poderia, né, solucionar essa gravidade. Mas esse dado não traz no estudo, mas é um viés que tem aqui. Pode passar, Luísa? Já nesse gráfico aqui, a gente começou a pensar nesse gráfico não, desculpa, nessa tabela aí, a gente já tem a partir da alocação, né, dos pacientes, eles começaram a mostrar os resultados dos desfechos primários, né, que servirão para medir os efeitos desse estudo. Então, aqui a gente tem um endpoint primário, né, no grupo que utilizou o medicamento. Então, quando a gente tem as duas escalas, né, 6 e 7, que é internado em hospital recebendo ventilação, ou óbito, após os 15 dias, né, de acompanhamento, a gente tem 28% no grupo teste versus 20% no grupo controle. Entretanto, quando a gente abre essas duas variáveis, essas duas características aí, né, esses dois desfechos, a gente vê que essa proporção fica maior no grupo que recebeu o tocilizumab. A gente tem aqui na escala 7, né, 17% dos pacientes versus 3% no grupo controle. Então, esse fato aí, quando a gente separa essa diferença entre um e outro, foi o fato daquele comitê ter cancelado precocemente esse estudo, né? Eles aconselharam o cancelamento precoce desse estudo. Pode passar? Luísa? Passei já. Obrigada. Tá certo, obrigada. Então, a partir desses valores de proporção, a gente montou aí a tabela 2x2 para calcular o risco relativo. Quem teve oportunidade de ler o artigo verificou que o cálculo que eles utilizaram não foi o risco relativo, eles utilizaram a razão de chance. E conversando com o professor, né, por que eles utilizaram o odds ratio, né, no local em vez de risco relativo. Aí o professor falou, talvez familiaridade, odds ratio, tem a questão da regressão logística, e, assim, uma resposta definitiva a gente não teve. Eu até encaminhei um e-mail para a autora principal desse artigo, mas até hoje ela não respondeu. Então, a gente não sabe exatamente por que eles utilizaram o odds ratio no lugar do risco relativo. Kelly, deixa eu interromper só para complementar aqui. Fiquei curioso também, tá? Daí eu fui atrás dos protocolos e seguindo as referências, pelo desfecho que eles adotaram, né, de escala ordinal, tem se discutido nos últimos anos que usar regressão logística é uma forma mais poderosa. Você consegue, não teria problema, você poderia usar outros métodos, né, de outros testes estatísticos sem ser uma regressão, mas tem se discutido que a regressão logística conseguiria demonstrar melhor o poder. E aí o desfecho primário deles era justamente uma escala ordinal. Então, ele não cita isso lá, mas muito provavelmente foi essa a justificativa aí, indo lá no protocolo. Que bom, professor. Pronto. Então, já matou essa curiosidade aí nossa, né? Tá ótimo, então. E aí a gente fez até o cálculo, né, do risco relativo, que é o preconizado. Inclusive, a gente olhamos no livro do professor Maurício, ele fala, né, que o risco relativo seria a maneira de calcular o desfecho, né, para os ensaios clínicos. Então, a gente aproveitou aí e fez esse outro cálculo, né? Seguindo a orientação lá do professor, da aula gravada, né, colocamos aqui a exposição e o desfecho, né? A exposição seria utilizou ou não
o medicamento testado, e o desfecho, receber ventilação mecânica ou o óbito até o 15º dia. Então, a gente colocamos aqui, né, Opa, anterior. Continua aqui. Então, a gente fez aquela continha simples, né, que seria A dividido sobre A mais B, dividido sobre A mais B, e C dividido por C mais D, né? Começamos aqui, colocamos 65, 64 e completamos a tabela aí. O risco relativo foi 3,36 e não teve muita diferença quando a gente compara o risco relativo 1,33 para 1,54, né? Não tem uma relevância estatística muito grande. O intervalo de confiança também foi calculado, não foi tão diferente. E a partir da apresentação do professor, né, como a gente tem um risco maior que 1, concluiu-se que o uso de tocilizumab aumenta o risco de ocorrer o desfecho. No caso aí, são os 2 desfechos. Tá? O cálculo binário, né, desses 2. O próximo, Luísa, por favor. E como a morte foi a causa, né, desse desfecho principal, assim, esse desfecho negativo, a gente fez o cálculo também relativo para a causa de morte, porque quando a gente separa um do outro lá, a gente viu que o risco aumenta muito maior. Então, quando a gente separa a morte, óbito, até o 15º dia de ventilação mecânica, o risco só para esse fator foi altíssimo, né? 5,41, com intervalo de confiança 95%, de 1,25 mais ou menos até 23,47,3 mais ou menos, né? Que deu. Então, um intervalo de confiança também muito amplo, mas o risco bem maior. E o odds ratio é 6,31, também não teve diferença entre um e outro, assim, estatisticamente falando. Próximo. Essa tabela eu trouxe, a gente não trabalhou esses cálculos aqui não, nem de risco relativo, nem odds ratio. Eu só trouxe porque foi uma questão que, quando a gente começa a se aprofundar mais no artigo, eu verifiquei que só a partir da segurança, do cálculo de segurança, né, que provavelmente a morte foi ocasionada, além do uso desse medicamento, a gravidade, mas teve neutropenia, sangramento intracraniano, mas somente aqui que eles colocaram no grupo. Kelly? Acho que teve uma falha no áudio, viu? Não estou ouvindo também. Luísa, você nos ouve? Acho que sim, né? Sim. Kelly, você... para ver se... Isso, mas dá um zap ali para ver se ela... mandei aqui, né? Nem a tela dela tá aparecendo? O vídeo? O vídeo não. Pode ser que tenha que porque retomar. Ela também recebeu a mensagem, talvez tenha, não sei, faltado energia, alguma coisa do tipo. Eu tive esse problema ontem, gente. Foi bem na hora pouco tempo antes da aula, deu um pico de luz aqui que fiquei sem nada. E eu tava sem sinal de celular, não sei o que aconteceu ontem, não tinha nem dado, não conseguia entrar nem pelo celular. Porque não fez os 2 risquinhos aqui na mensagem. Mas enfim, vou continuar. Tá? Se ela voltar, ela complementa, tá? Mas então a mortalidade em 15 dias aumentou no grupo que usou o medicamento, né? Então o risco relativo foi de 5,41. Esse resultado negativo e prejudicial levantou preocupações sobre a segurança, e aquele comitê que eu expliquei anteriormente, né, que fez a avaliação intermediária, recomendou que o estudo fosse encerrado, né, antecipando esse final. Comparação com os outros estudos, ela falou que está tentando voltar, mas vou continuando.
Estudos não randomizados sugeriram que o tocilizumab pode ter um papel no controle da síndrome de liberação de citocinas associadas, né, com COVID. A maioria dos estudos observacionais, embora não todos, sugerem um benefício do tocilizumab nos desfechos clínicos. Os resultados de estudo observacionais são, no entanto, limitados devido ao alto risco de confusão. Por outro lado, os ensaios clínicos randomizados não mostraram o efeito benéfico do tocilizumab em seus respectivos desfechos primários. Então, é algo ainda bem... seja uma boa conduta, né? A limitação do estudo é que ele foi um ensaio aberto, não teve cegamento de nenhuma parte, mas isso talvez seja justificado, né, pelo momento. Embora a avaliação do desfecho primário, uma escala ordinal de 7 níveis em 15 dias, seja objetiva, a decisão de realizar a intubação traqueal e o seu tempo depende do profissional. O tamanho da amostra era relativamente pequeno. A distribuição da escala ordinal de 7 níveis em 15 dias não era compatível com as suposições de probabilidades proporcionais, o que exigia a reclassificação dos resultados como uma variável binária, que foi o que a gente explicou no começo, né, que eles pegaram a escala de 1 a 7 e reduziram, né, para transformar em binária. Após a randomização, coletou informações sobre o tratamento concomitante em amplas classes, antivirais, corticoides e antibióticos. Essas co-intervenções foram administradas de forma semelhante para pacientes designados a ambos os grupos de tratamento até o dia 15. E aí, o estudo concluiu, esse estudo que a gente está apresentando, concluiu que pacientes internados no hospital com COVID grave ou crítico não se beneficiaram, né, com o uso do medicamento tocilizumab, e que aumentou, na verdade, a mortalidade entre esses pacientes com 15 dias de uso. Então, ele não recomenda a utilização do tocilizumab, ele não acha superior do que o tratamento padrão. Aqui é só uma... E é isso. Parabéns. Uma salva de palmas aqui, né? Obrigada. Você Parou de compartilhar minha tela? Parou de compartilhar. Você teve alguma sinal de comunicação com quem? Ela está tentando entrar de volta. Eu tive que rotear no celular porque a internet voltou caiu. Perfeito. Eu estou finalizando aqui, mas você quer discutir, comentar alguma coisa do que faltou? Mil desculpas, gente. Não, você finalizou, Luísa? Sim, não sei se você ia discutir mais coisa, talvez, né? Eu acho que a gente parou na questão da tabela, né, 2x2, do risco relativo. Eu acho que isso era o mais importante, que eu acho que vai nortear mais o debate, né, que foi essa questão da morte aí desses pacientes precocemente com o tratamento. Uhum. Perfeito. Eu acho que você finalizou, então ok, eu acho que pode abrir para discussão. Gente, parabéns, viu? Eu gostei bastante da apresentação e de vocês terem seguido, né, um roteiro. Acho que vocês comentaram bastante do artigo. Muito provavelmente vocês seguiram aquele artigo que fala da ferramenta de risco de viés da Cochrane, né? Quem não acessou, eu recomendo fortemente. É uma leitura rápida, tá? Tá em português, inclusive. Tá lá no nosso material da Aprender. Ele acaba tomando o contexto de testes diagnósticos, se não me engano, mas a ferramenta do risco de viés serve para qualquer estudo clínico. A Cochrane, inclusive, está com uma segunda versão dessa ferramenta que ainda está sendo validada, mas ela segue as mesmas ideias, os mesmos domínios, princípios. Agora, a diferença é que a gente vai ter uma avaliação geral para cada... no todo, né? Antes a gente tinha a avaliação de risco de viés de cada domínio, agora a gente vai ter uma orientação para ter uma avaliação final, aquele estudo é bom ou não. Então essa vai ser a grande mudança aí
da nova ferramenta. Mas eu faço parte, inclusive, de uma das revisões da Cochrane, a orientação foi ainda manter a ferramenta original, né? A gente está usando ainda a original, porque ainda está se discutindo ainda como é que a gente entra num consenso, né, dessa avaliação final. Mas em breve vocês devem ver também essa outra ferramenta ser discutida. Mas, enfim, essa ferramenta tem 5 domínios básicos que vão orientar o que vocês precisam ver para ter um senso mínimo de aquele estudo ser útil ou não, ou se ele tem limitações, onde pode levar essas limitações, qual o risco de viés daquele estudo. É isso que essa ferramenta traz para a gente. Como se falou aqui, né? Tinha o interesse de se manter o estudo mais pragmático e aí não se fez um cegamento, né, de quem coletou lá o dado e tal. Isso vai acontecer, cada vez mais tem se discutido, né, fazer uso de estudos que não alterem tanto a rotina. Mas isso não deixa de ser um viés, você tem que ter essa noção depois do que isso pode ter implicado e que outras estratégias, né, os pesquisadores usaram para fugir disso. Ali eles comentam, né, de pelo menos a avaliação cega, né, em alguns dos desfechos. Bom, gente, eu pontuei algumas questões aqui para nortear a nossa discussão, mas eu acho que a gente pode começar no bate-papo também. Quem viu o artigo ou quem tem algum tema aí da aula que sucedeu aqui com a dúvida, faltando aqui temas, eu volto aqui para o meu roteiro. Mas do grupo primeiro, né? O que vocês escolheram esse artigo, né? Tinham outros artigos, eu achei bacana, eu achei muito legal por ser um exemplo de estudo negativo. Isso não é comum, né? A gente espera, não é o que ninguém queria, né? Nem esses pesquisadores queriam, né? Não era interesse deles. Mas mesmo assim eles foram atrás e publicaram o protocolo, publicaram um artigo. Então aí você vê a seriedade do grupo de pesquisa. Aí fiquei curioso, no estudo brasileiro fui ver quem estava envolvido, né? Tem o Alexandre Biasi, e um grande nome ali é o Otávio Bervanger. O Otávio é uma referência nacional na pesquisa clínica. Quem acompanhou a Covid lá no início, quando se falava em estudos avaliar hidroxicloroquina e outros tratamentos, era ele dando entrevista lá no Globo News, né? Uma pessoa muito séria. E é importante que se publique isso. Caso contrário, no momento em que a gente faz um levantamento do total de evidências e a gente pega só os estudos positivos, só aquilo que deu certo, quando a gente fizer uma meta-análise, que é a junção, né, desses resultados, chegar num risco relativo total, se eu pegar só os estudos que foram favoráveis, meu risco relativo vai ser favorável. E se eu deixar, mas isso pode estar ocorrendo por um viés, né, que a gente chama de viés de publicação, que não está sendo considerado os estudos negativos, que são estudos que não tiveram significância estatística, que foram contra a linha de pesquisa de quem está produzindo, que por algum conflito, né, com a empresa não foram publicados. No mesmo contexto de pandemia, na época do H1N1, acho que vocês lembram aí do quanto se discutiu o uso do oseltamivir, né, o Tamiflu, e aí se discutia que ele reduzia, né, o tempo de internação e várias complicações. Mas a Cochrane, que é uma colaboração bastante séria também, no sentido de síntese de evidências, tinha conhecimento de que haviam outros 7 ensaios clínicos que a empresa, na época a Roche, se não me engano, não vou dar nomes aqui se eu errar, né? Eu não lembro se era Merck ou Roche, quem que tem a patente aí do Tamiflu, não liberava os resultados. A Cochrane ficou por 4 anos solicitando esses dados, e aí isso me marcou muito porque eu estava no congresso em que um membro da Cochrane apresentou esses resultados. Oi, pode falar? E aí o que eles mostravam é que não, ao juntar aqueles 7 ensaios clínicos que não tinham sido publicados, o efeito era mínimo. Você reduzia o tempo de sintomas, algo que você conseguiria com paracetamol ou qualquer outro tratamento. Então isso gerou, falando aqui de desvio de conduta, né? Isso gerou o governo britânico cobrou uma multa enorme aí da Roche, mais de milhões de libras, por ter escondido esses dados, né? Que de certa forma foi
com interesse, né, com má intenção. E aí essa é a importância, a gente ter publicado, né, isso é tão importante que tem, inclusive, um jornal científico que se chama Journal of Negative Trials, que ele só quer publicar estudo negativo. Porque é difícil você já tem que vencer várias barreiras para publicar um estudo bom, né? Você tem que convencer os seus pares de pesquisa, depois tem que convencer quem está financiando o teu projeto, se é um financiamento público de pesquisa, tudo bem, mas muitas vezes tem um conflito tem um interesse ali, né? Você tem que conseguir aprovar aí com os grandes chefes que você divulgue esse resultado. E aí imagine isso quando o estudo é negativo, né? Muitas vezes o próprio pesquisador, ele não acredita naquele resultado e engaveta o resultado, né? Então, a gente tem que dar os parabéns aí. Eu acho que tá falhando. Gente, deixa eu só ir na sequência, porque eu vi que Valéria tinha levantado a mão aqui. Não vou... Eu posso abrir depois, é Ricardo que quer falar também? Fica aí passo para Valéria e depois Ricardo, tá? Valéria, acho que tá fechado. Abriu. Então, boa tarde, parabéns aí para as meninas, né, pela apresentação. Só uma curiosidade que um dos autores desse trabalho se formou comigo. Não sei se o professor conhece, que é o Álvaro Alvezum. Ele não conheço não, mas confio que é. De São Paulo. Ele realmente é muito sério. Não é referência... Bom, não sei se vai ser referência na área de Covid, mas é referência na área de cardiologia, né? E, professor, assim, não tem a ver exatamente com a aula, mas com o artigo, com os vídeos, né, que o senhor mostrou. Eu queria saber se, por exemplo, a randomização é para que a amostra seja homogênea, né? Mas, por acaso, se após um sorteio, uma escolha, não uma escolha, mas depois da aleatorização, se observar que nos grupos tem, por exemplo, muito mais homens do que mulheres, ou muito mais pessoas obesas do que pessoas que não são obesas, isso se torna um viés ou um ponto negativo ou não? Ou depende do que a pessoa, do que está pesquisando, né? Não, acho que não depende, não. Essa é uma resposta comum, né? Depende. Essa não precisa sair por essa tangente, não. Depende, né? Depende. Mas é um problema, assim. Isso não deveria acontecer numa randomização adequada. Se ela for adequada, tudo vai estar sorteado pelo acaso e os grupos vão estar bem equilibrados. O que acontece? Às vezes você não tem um bom tamanho de amostra para ser suficiente para equilibrar tudo isso. Então, inclusive, você tem estratégias para tentar garantir isso, né? O estudo aqui, ele fez uso dessas estratégias. Ele tanto estratificou por sexo e idade. O que é estratificar aqui? Ele vai ter uma lista randomizada para cada extrato daquele. E dentro de cada lista dessa, ele randomizou blocos, para que ao longo do estudo, né, não corresse o risco de que dentro do extrato de sexo feminino, a gente não tenha mais tratamento do que controle. Então, para aquele extrato, sexo feminino, ele gerou uma lista de randomização em blocos, que aí ele colocou lá blocos de 2, 4, 6, até 8, se não me engano. O que isso quer dizer? Um bloco de 6. Passados 6 inclusões, essas 6 vão estar equilibradas. São 6 tratamentos, 6 controles. Então, a gente tem esse equilíbrio. É aquele exemplo que o senhor deu, A, Z, alguma coisa assim com as letras, né? Quando ficam... Exatamente, isso aí. Falei bem, justamente isso. Perfeito. E aí você vê que isso aconteceu aí no estudo que Luísa e Kelly apresentaram, em relação a sexo e idade, né? Isso estava bem equilibrado. Porém, a gente teve problemas nas outras questões. Acho que o problema, um dos mais importantes que eu acho ali era o quadro clínico, né? A gente tem 60% dos pacientes com uso de oxigênio já no tocilizumab, porém depois tinha 40% já num grau um pouco mais grave, né? Então, será que isso contrabalançou? Fica aquela dúvida. Será que aqueles pacientes que já estavam com quadro aí de necessidade de oxigênio não evoluíram pior ainda, né? Então, o que acontece? A gente tenta fazer essa estratificação
com a randomização em blocos para tentar garantir algumas variáveis, mas não dá para fazer para tudo. Eles fizeram aqui sexo e idade, é o mais comum. O que é muito comum também é por centro, tá? Quando você tem um estudo multicêntrico, você não quer que aquele centro, aquele cuidado tenha influência no resultado. Então, o que você faz? Você faz uma lista de randomização em blocos para cada centro de pesquisa. Cada hospital vai ter a sua lista de blocos randomizados. Ao final, quando você colocar na tabela, hospital A, hospital B, metade vai estar no tratamento, metade no controle. Então, o hospital em si não teria influência. Mas é isso, você tem limite, você vai fazer isso para 2, 3 fatores no máximo. Você não vai criar 50 listas de randomização, até porque você não vai ter amostra para chegar nesse nível. Então, pode, mesmo no ensaio clínico, o que, via de regra, não seria necessário a gente trabalhar com ajuste, né, com modelos de regressão, que é praticamente uma obrigatoriedade quando a gente trabalha com estudos observacionais. A gente vai falar disso em caso controle. Regressão logística era um tema para aparecer lá em caso controle. Lá a gente vai citar, né, que se usa isso, mas apareceu aqui já. O que acontece? Mesmo fazendo a randomização, fazendo em blocos, o tamanho de amostra às vezes pode não ser suficiente para dar conta de tudo. Então, esse estudo era um estudo pequeno. Se previa lá 190 pacientes. 190 pacientes, você ainda tem risco de não equilibrar os estudos. Tá certo, obrigada. Pode falar. Falei bastante, eu gosto de falar, viu? Vocês têm que me cortar. Pode falar, Ricardo. Professor, fiquei com uma dúvida em relação ao ensaio cruzado. Tem aquele washout, e aí a gente faz aquela inversão. Isso é para aumentar o N? Isso. Geralmente você faz isso quando... Bom, tem dois grandes motivos, né? Primeiro que não tem, via de regra, melhor controle que você mesmo. Se a gente pudesse fazer todos os estudos com gêmeos, desse para um indivíduo um tratamento e outro, a gente isolava ali fatores biológicos, né? Influência. Então, ele tem essa vantagem, você está fazendo o controle com o próprio indivíduo. Mas é bem comum quando você não tem uma condição rara, né? Tem situações que você não consegue aumentar muito o tamanho da amostra. Aí de certa forma, você duplica. Tem umas considerações aí estatísticas, mas você consegue fazer isso. E aí tem esse cuidado que você falou, né? Do washout aí para ter influência. No ensaio fatorial, tem o tratamento A e B, que o senhor deu como exemplo, depois o A seguido do B. E poderia ter também o B seguido do A? Pode. Fatorial, eu dei um exemplo lá de, assim, mais de 2 braços, né? Mais de 2 braços, você já começa... Mas não tem... Não vou falar que não tem limite, né? Você pode fazer vários braços, mas o que acontece? A grande preocupação em geral, você faz o ensaio clínico tentando responder uma pergunta. Tocilizumab é melhor que o tratamento padrão na ventilação mecânica, que era o caso aqui? No fatorial, você não está fazendo uma só pergunta, você está fazendo várias perguntas. Tocilizumab é melhor que o tratamento padrão? Tocilizumab mais não sei o que é melhor que o tratamento padrão? Tocilizumab mais não sei o que, seguido de não sei o que, é o tratamento padrão? É melhor? Quando você começa a aumentar o número de perguntas, a possibilidade do acaso influenciar aí, você achar um resultado positivo, não porque ele de fato é positivo, começa a ficar grande. É o erro alfa, né? Então... E o sequenciamento dos tratamentos também, né? Aí conforme a situação. Perfeito. E aí, quanto mais perguntas, maior a probabilidade desse erro aparecer. Então, tem até um ajuste, o pessoal faz um ajuste de Bonferroni nessas situações. Você é um pouco mais rígido na avaliação da significância estatística, porque você está com um risco maior aí aqueles 5%, né, que a gente aceita nessas situações, às vezes não são suficientes, se aumenta mais o nível de rigidez. Mas no fatorial ele não precisa ser não sei se eu estou pegando bem a dúvida aqui, ele é diferente do cruzado, tá? Ele é ao mesmo tempo. Você não precisa fazer um tratamento, depois o grupo vai fazer outro. Ele de certa forma, ele é paralelo,
Esse é um termo importante que vocês precisam... Vai aparecer muito aí nos relatos para vocês. Ele é um estudo paralelo. A gente pode observar a sinergia entre os tratamentos, né? Exatamente. Será que você pode ver esse efeito aí? Professor, e uma última dúvida, quando eu falo daquele gráfico de Kaplan-Meier, o senhor fala que é não paramétrico. Eu não entendi esse aspecto não paramétrico. Gente, está aparecendo um barulho aí da obra, não? Voltou Ainda aqui. não. Vou fechar um pouco. Que bom, então. Paramétrico são métodos, né, estatísticos que assumem algum pressuposto de distribuição. A gente tem, por exemplo, um teste comum que é o teste T-Student. O teste T-Student, ele é um teste paramétrico. Sua amostra deveria se aproximar a uma distribuição de student, que é parecida com a normal. Tem outros testes que assumem que a distribuição é normal. Na própria análise de sobrevida, você tem outras curvas, né, de sobrevida que você pode fazer análise, tentando ajustar, que são paramétricas. Curva Weibull, Gompertz, exponencial, log normal. O que acontece? O Kaplan-Meier, ele não assume nada. Ele não assume distribuição nenhuma. A distribuição dele vai se basear estritamente no dado. Você constrói a estatística de Kaplan-Meier baseada no dado. Você não precisa assumir nenhum pressuposto, né, é isso que quer dizer que ele é não paramétrico. Ele se aplica a isso. Tem outros testes comuns que são não paramétricos, né? O Q-quadrado, Wilcoxon para testes contínuos, eles que acabam usando também. Mas é só isso. Valeu, professor. Bom, depois do Ricardo. Gente, eu peço desculpa, eu não vi quem levantou a mão primeiro. Eu vi que tem Carol e Diego com a mão levantada. Professor, eu queria tirar uma dúvida sobre o artigo. Ele fala aqui que aqui nos métodos que houve um erro do administrativo da equipe de pesquisa que registrou no Clinical Trials poucos dias depois, que só registrou, né, o trial, né, no site depois de alguns dias que teve o primeiro dos primeiros pacientes inscritos. O que isso poderia gerar de problema para a publicação, e o que seria pelo que eu vi, não impediu de publicar. Ele simplesmente explicou que isso aconteceu como um erro. Mas o que poderia isso vir a gerar num segundo momento de gravidade? Bom, lá no Clinical Trials tem até a opção de você fazer o registro posterior. Você tem que colocar isso, que você registrou depois que o estudo já estava andando. Então, essa justificativa deles é porque alguém provavelmente questionou, né? Olha, eu vi que... E eles não colocam... Provavelmente alguém não colocou isso. Registrou depois que o ensaio já estava em andamento, como se ele ainda não tivesse iniciado. E pode ser que algum revisor questionou e obrigou. Então, você vai falar isso. Você vai falar que foi por um erro aí, né? O que acontece? Qual que é a ideia? A ideia do protocolo é que ele seja, no melhor das hipóteses, ele seja publicado e idealmente num bom registro, como Clinical Trials. Tem revistas e financiamentos, como financiamentos americanos, exige que você registre, né, no Clinical Trials, que é a base mais completa, né? Eu diria completa. Não vou dizer séria, ela é séria sim, mas tem outras bases também que são, mas ela é que mais completa, inclusive trazendo resultados já, né, dos estudos. Mas o importante é que você faça esse registro previamente. Qualquer alteração que você vai ter que fazer depois no protocolo, isso vai ser acompanhado, rastreado lá no registro do Clinical Trials. Você tem que justificar por que mudou. Porque o que pode acontecer? Tem um dos vieses que é citado lá no artigo, né, de risco de viés da Cochrane, é o viés de relato, né, o relato seletivo. O indivíduo se propõe a investigar o efeito em determinado desfecho, vê que aquilo não funciona, mas funcionou para outro desfecho. E aí lá no artigo ele publica aquele, determinado tratamento funciona para isso.
o que nos auxilia a identificar que houve esse relato seletivo, que ele relatou só o que funcionou, e para os desfechos que ele tinha se proposto a avaliar, ele não relatou. É o protocolo. Você vai no registro que foi feito previamente, você vai ter lá o histórico. Não, ele pretendia avaliar esse desfecho. Qual foi o resultado desse desfecho? Se não está no artigo, tem que estar em algum lugar, tem que estar no registro, tem que estar no suplemento, em algum lugar você tem que encontrar. Então seria esse o risco, tá? O risco de viés seria que, assim, por ele ter registrado com o estudo já andando, ele tenha visto que, olha, esse desfecho aqui a gente não vai conseguir verificar, vamos modificar a análise para outra proposta, e aí já atualiza e registra no Clinical Trials com essa proposta, que na verdade não foi o que ele pensou, né? Tanto que ele escreveu aqui na discussão, ele escreveu inclusive na discussão que ficou surpreendido, né? Porque a mortalidade em 15 dias não foi o desfecho que eles estavam esperando, né? Então, não sei se tem alguma coisa a ver aí, mas pelo menos ele relatou isso também, né? Foi interessante isso, porque não é sempre que a gente vê a pessoa admitir que, eu estou fazendo um estudo que eu não esperava que isso fosse acontecer, inclusive foi interrompido, né? É o que o senhor chama de registro, é o que foi apresentado para o comitê de ética, no caso? Não. Tem uma base que é um exemplo, né? É o Clinical Trials. Aí eu recomendo, deixa eu colocar aqui no link. Deixa eu até colocar lá, deixa eu abrir para vocês. A gente fica até 5 horas, né, gente? O horário. Então deixa eu mostrar rapidinho, porque é muito importante, é muito interessante isso, tá? Deixa eu abrir aqui o Clinical Trials para mostrar justamente esse registro aí. Aí eu vou pedir para a Luísa ou Kelly digitarem aqui para mim no chat, se elas tiverem na mão. Senão eu pego aqui no artigo também. Tem qual é o número dele. Deixa eu olhar aqui, peraí. Enquanto eu... O comitê de ética também é necessário, tá? Mais do que qualquer outra pesquisa, né? Ensaio clínico, a gente está... O comitê de ética vem antes do registro. Isso, vai ser um critério aí. Quando ele já está pronto para sair, passou no comitê de ética, está com todo o protocolo de pesquisa, é isso que a gente vai mensurar, aí você faz o registro. Esse estudo, agora eu não fiz essa conferência, eles publicaram, né, o protocolo. Eu não fiz a conferência, eles publicaram, se a publicação do protocolo foi antes do estudo estar andando, porque aí a gente já nem teria esse risco, né? Tá aparecendo para vocês, não? Clinical Trials? Perfeito. Essa é a carinha dele. Você pode... Professor, pode falar. Eu enviei aí o número de registro dele. Ah, perfeito. Está até com o link já, né? Vou pegar esse registro aqui. Esse número aqui que a Kelly colocou para mim aqui no chat, NCT 044, esse NCT que começa aqui é o código do registro Clinical Trials. Essa é uma base de registro de ensaios clínicos americana. Financiada, promovida pela FDA, né? Agência de Regulação Sanitária Americana. Temos outros registros, tem um registro internacional que é da Organização Mundial da Saúde, que também é muito criterioso. A gente tem o REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. A gente tem um registro desse no Brasil. Então, tem aí uma base também que você pode publicar lá o seu registro em português, né? Tá lá a base lá. Mas essa, sem dúvida, sobretudo quando a gente fala de medicamentos, né? Pensando aí no FDA, a gente é a base que mais vai ter aí importância. Você pode fazer várias buscas aqui, pela condição, pelo país. Vou jogar aqui, outros termos. Pode ser o número do NCT. Opa, copiou o link, não o código.
Ou você joga até no Google, tá? Se você jogar hoje esse número no Google, NCT tal, vai aparecer lá o estudo. Tá aqui, ó, NCT. Vamos procurar. Apareceu, tá aqui, ó. Esse é o registro, o estado dele já finalizou. Tá aqui o título dele, traz algumas informações básicas, né? Que condições que ele está avaliando, intervenções, o tocilizumab, locais de estudo, na Unifesp, o HCOR, a OC e 4 outras mais. E a gente pode entrar nele. Então, essa é uma base bacana para você fazer o que a gente chama de monitoramento de horizonte tecnológico, que é a ideia de você prospectar o que está para sair nos próximos meses, no próximo ano. Então, você pode fazer uma busca aqui da condição que você está estudando e fazer um filtro. O que ainda não finalizou? O que são estudos ainda em andamento? Por isso que a gente não tem publicação. Então, tem muita coisa aqui, tá? Aqui o nome dele, geralmente vai ter um acrônimo, né? A gente encontra aí, ó. Aqui era o Tocibras. Estamos fazendo uma referência ao tocilizumab no Brasil, né? Provavelmente. Então, colaboradores. Tem informações do protocolo, né? Aqui, ó. A data de início. Tem uma série de termos, né, de classificação. É um randomizado, é de superioridade, é um open label, né, um estudo aberto. E critérios de inclusão, exclusão. Então, aqui você pode ter uma ideia, né, do que ele pretendia avaliar e o que ele avaliou no final. E o que eu acho muito bacana do Clinical Trials, isso aqui é comum, na maioria dos registros é assim, mas é a postagem de resultados, que infelizmente não tem aqui, ó, não tem os resultados postados. Mas deixa eu ver se eu acho algum outro aqui. Eu vou jogar COVID e pegar o primeiro registro que tem resultado postado. Porque acaba que um relato, né, numa revista, ele é curto, né? A gente não consegue publicar tudo. Não tem. Acho que como é muito recente, pode ser que não vá ter. Deixa eu pensar em um que a gente viu outro dia. Deixa eu ver se tem um filtro aqui de resultados. Aqui, vamos... e tem esses filtros também. Vocês estão vendo aqui o que eu estou fazendo, tudo, né? Então, você pode filtrar tudo que ainda vai ser executado, né? Não está recrutando ninguém, aqueles que estão recrutando, enfim, tudo que já foi finalizado, que foi suspendido. Deixa eu abrir um aqui que tem resultado, só para vocês terem uma ideia do poder disso. Quando você está fazendo uma meta-análise, por exemplo, né, tentando identificar todos os estudos sobre determinada condição, você não pode se restringir a só ao resultado que está nos artigos. Muitos resultados vão estar que a gente chama de literatura cinzenta, que não é uma revista científica, né? Não é. Está aqui, por exemplo, ó, aqui o fluxo, quantos começaram, quantos tiveram pelo menos uma avaliação, quantos completaram. Então a gente já vê a noção aqui da perda da amostra, né? Que foi aqui não fala da morte, mas alguns podem ter abandonado, outros morreram, né? Ao longo do estudo não completaram o estudo. E aí, além disso, né, de uma caracterização mais detalhada da amostra, ele traz todos os resultados aí que ele avaliou. Características da amostra, peso, mensuração dos desfechos. E ele vai trazer dado bruto, quantos foram avaliados, qual o resultado. Esse não é o caso, mas às vezes ele traz um número, né, que é exatamente o que a gente precisa para incluir no modelo meta-análise. Então, muitos desses resultados sequer apareceram no relato oficial da pesquisa. E aí está aqui para você poder avaliar. Então, é uma outra fonte aí. Mas isso é o registro, viu? Não é a avaliação do comitê de ética, não. É esse quadro aqui. Gente, aproveitando o gancho, então,
termos que apareceram logo no início da definição de métodos, né? Que vocês precisam sair daqui entendendo, né? O que é cada um desses, né? Esse é um estudo multicêntrico, randomizado, aberto, open label, de grupos paralelos e de superioridade. Alguma dúvida, né, sobre esses termos? Pode repetir, professor. Eu já vou repetir, só não deixa eu não fazer uma injustiça, que o Diego tinha a mão levantada antes, então deixa eu falar, depois eu volto nesse tema aqui, que eu acabei emendando e esqueci de dar a voz aí para o Diego. Nada, tranquilo. Professor, é uma questão. A qualidade metodológica do estudo é associada com o menor risco de viés, né? Para isso, eles seguiram rigorosamente, assim, a sua metodologia. Por exemplo, os critérios de exclusão, eles colocaram aí que iriam excluir aqueles pacientes que tinham níveis elevados, aquela da prova de função hepática, e os pacientes que apresentavam doença renal. Eles até especificaram aí a questão da taxa de filtração glomerular menor que 30. Então, se caso esse estudo tivesse um resultado positivo, ele serviria para a população estudada, ou seja, pacientes que teriam problemas de função hepática e renal, eles não se enquadrariam para utilizar esse tratamento desse medicamento, ou seja, o estudo ele ia ser uma validade externa, ele não ia ter uma generalização, entendeu? Então, isso que ficou uma dúvida que eu queria saber. Por exemplo, o quadro clínico dos pacientes internados em UTI é justamente pacientes que têm alteração da hepática e principalmente renal. Então, se não incluísse esses pacientes, será que esse medicamento não teria um impacto aí na qualidade dos pacientes em sua recuperação? Perfeito. Essa variação da validade externa na pesquisa clínica, ela fica muito mais esse caráter qualitativo, né? A gente nunca vai chegar nessa definição de uma representatividade. A gente não está fazendo amostras populacionais para incluir os estudos. A aleatorização é entre receber ou não tratamento. A gente quer garantir que não tem influência naquilo. E aí, a nossa avaliação qualitativa, né, de qual a validade externa, para quem que eu posso extrapolar aquele resultado, com limitações, mas com menos limitações possíveis, né? Até porque, por mais que sejam pessoas com Covid e idade avançada, foram aqui no Brasil. Pode ter uma variante, ser relacionada a uma variante específica que a gente tinha aqui, condição específica de tratamento aqui, que não vai ser generalizado para homens, mulheres com Covid em outro contexto. Então, a gente sempre vai ter essa limitação. Mas o critério de inclusão, exclusão, ajuda justamente essa nossa avaliação. Para onde que eu posso, para quem eu posso extrapolar sem tanta limitação assim esse resultado. E aí você falou justamente da exclusão, que acaba sendo um critério mais de segurança. O que é o critério de exclusão? Ele não é só o espelho do critério de inclusão, não é isso que a gente faz com a exclusão. Se eu vou incluir só pessoas com Covid, eu não vou ter lá um critério de exclusão, pessoas que não tenham Covid. Esse indivíduo não seria incluído no estudo. Então, o critério de exclusão é sempre um subgrupo de quem provavelmente seria incluído no estudo, mas geralmente por motivos de segurança, questões de segurança, a gente não vai expor esse indivíduo ao estudo. E aí que geralmente se traz questões como essa, né? Insuficiência renal, hepática, tem alguma relação ali no tocilizumab, alguma questão com o tratamento que pode expor muito o risco desse indivíduo. E aí, ok, você garante aí, né, a segurança desses pacientes, mas você tem ainda mais uma limitação. A validade externa já é limitada e você excluiu esses indivíduos do grupo. Numa avaliação, por exemplo, de uma indicação em bula, né, são pontos, inclusive, que a Anvisa e outras agências vão avaliar naquela indicação que vai ser aprovada. Caso esses indivíduos não tenham sido estudados, vai ter lá aquele alerta na bula. Isso não foi estudado em crianças, por exemplo, crianças menores de 5 anos. Raramente você tem pesquisa, mesmo em tratamentos infantis, essa é uma idade difícil, né, de ter gestantes. São grupos que dificilmente vão ser incluídos nos estudos. E aí sempre tem aquele alerta que é uma indicação fora de bula, né, off-label, que
você não tem validade aí nos estudos para levar isso adiante. Não sei se era isso, mas tá coerente sim. Acho que teria vantagem, né, de ter essa validade, poderia ser um benefício, porém, são decisões, né? A equipe do estudo decidiu que o balanço de risco e benefício de incluir esses pacientes era com risco maior do que o potencial benefício. Eu falei com o microfone para baixo, não sei se deu para ouvir aí, gente. Não, tranquilo, entendi. Beleza, obrigado. Gente, aí agora eu acho que eu tenho que achar algum esquema aqui de monitorar as mãos, viu? Vi que está com a mão levantada Leandro, Rafaela, Bianca. Podemos? Vocês sabem entre vocês quem levantou primeiro? Não vou? Eu levantei por último, então eu espero. Pronto. Quem falou aí? Posso esperar também, não tem nenhum problema, posso esperar. Eu faço a pergunta ou posso esperar também? Pode, vamos na ordem alfabética, não é alfabética, a ordem tem que estar aparecendo para mim, que eu não sei se o time está fazendo isso em ordem, tem que aprender ainda, mas ele estava colocando o Leandro primeiro, Rafaela e Bianca depois. Sim. Então, professor, minha pergunta é muito pontual. Assim, eu vi você apresentando agora o Clinical Trials, aí eu queria saber se esses bancos que são de informações que são pagos, se eles também são confiáveis, e são usuais, assim, tipo o Life Cycle da IQVIA. É um banco. Eu sei que a IQVIA tem dados muito bons de mercado, então é muito mercado global, mercado nacional, tudo, mas banco de dados, eu vejo pouco citar o life cycle deles em pesquisa, assim, e como eles têm outros bancos também, assim, eu queria saber se são confiáveis também, porque eles são fáceis de operacionalizar e tem informações muito bem organizadas ali, se dá para confiar neles mesmo ou não. Olha, é difícil, eu nunca vi nenhum resultado de auditoria, né, desses bancos. Até a gente usava lá no Ministério. Você falou da IQVIA, eu lembrei da Thomson Reuters também, tinha uma base que era fantástica, que era o Cortellis. Isso, Cortellis. E para essa parte de monitoramento de horizonte, ela era fantástica, né? Porque eles tinham uma equipe de especialistas enorme que ia para congresso, captava os principais pontos dos experts, falava com o pessoal da indústria. Qual a referência disso? Nenhuma. A gente estava confiando aí na base, na equipe de especialistas dele. Então é difícil, você fica também nesse campo em cima do muro. Mas por que a gente utilizava a base, que era realmente essa especulação? Não tinha outra forma, e era a melhor forma. A gente sabia do risco dessa informação, de eu não conseguir auditar ela, validar, né? Então, não sei como é que é nessas outras bases que você comentou, Leandro, mas eu imagino que seja algo semelhante. Você tem que ter essa noção, né, do quão transparente é essa base, se ela dá a possibilidade de rastrear. O Cortellis não dava. Eu não sabia quem era o especialista, não sabia de onde veio aquela informação, mas era batata, era muito boa, era um palpite muito bom. E a gente usava sob esse risco. Sabia que era um palpite, sabia que era especulação. Queria aprofundar mais, aí a gente fazia o nosso estudo mesmo, ia atrás de registros e tal. Agora eu acho que é essa a transparência que a base te dá, né? Eu não sei que depende de cada base. Aí depende, aí a fala que a Valéria comentou, né? Acho que depende de cada uso, né? Cada aplicação que você vai ter. Você usa alguma? As duas que você citou, a Cortellis lá, da Thomson Reuters e a Lifecycle da IQVIA. Mas era isso, eu não sei o quão confiável é a informação, assim, porque não via possibilidade de auditar essa informação. Então, mas ótimo, então foi muito, muito boa a resposta, porque agora eu sei, é um palpite se quiser uma informação 100% confiável, tem que ir atrás. E é difícil, né? Porque o negócio deles é informação. Eu fui numa palestra que eu queria muito uma vinculação do CEP com a renda, né? Que é algo que
eu consegui só esse ano passado fazer, né? Mas há muito tempo eu queria fazer isso e eu vi um trabalho do pessoal da Equivia apresentando num congresso de farmaconomia e fui falar com o colega lá que apresentou, mas ele não me abriu, disse que era patenteado. Aí como é que você confia, né? A gente está no mundo hoje da ciência aberta que você não vai demonstrar como é que você fez algo, não fica difícil. Então, acho que é essa a linha aí. Gente, o Leandro, você trabalhou bastante aí, né, com ensaio clínico, foi coordenador por muito tempo aí a precificação de medicamentos, né? Vocês têm uma honra aqui ter uma referência aí nesse campo de pesquisa clínica. Obrigado. Se eu falar besteira, você me corrige aí, viu, Leandro? Eu tô aqui aprendendo muito com vocês. Obrigado. Pronto. Gente, a Rafaela acho que baixou a mão. Desistiu, Rafaela? Não, na internet que caiu. Desculpa. Tá. Voltei. Bom, professor Ivan, nem sei se você chegou a comentar, né? Aí nesse meu intervalo. Mas eu queria fazer uma pergunta mesmo sobre a decisão da equipe, que vocês estavam comentando anteriormente. Considerando a gravidade da doença, né, da Covid-19 e a evolução do quadro clínico dos pacientes, não seria o caso da equipe decidir suspender a utilização do medicamento antes de chegar ao desfecho da mortalidade desses pacientes? Como é que... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Não a equipe externa, mas a equipe da pesquisa? Isso. Suspender, é isso? Isso. Certo. Bom, eu não sei se eles estavam com... porque isso foi uma decisão baseada na análise estatística, né, dos dados que estavam chegando. Aí eu vou emendar aí essa tua pergunta com uma outra pergunta aí não só para você, para todo mundo, né? Eles interromperam o estudo antes, né? Poderia acontecer dos próximos pacientes a serem incluídos tiverem um desfecho bom, favorável, com tocilizumab? Será que aconteceria isso? Ou isso seria impossível? Acho que não tem como afirmar, né? Mas a minha pergunta seria, considerando, eles estavam ali, os médicos estavam acompanhando a evolução do quadro clínico. Eles viram que estava havendo uma piora. Então, por que não suspender o medicamento? Eu acho que nesse caso, licença, professor, como estava sendo feito em 9 hospitais diferentes, e se você for ver, foram, acho que, salvo engano, 15 óbitos, é como se fosse, vamos chutar, 1 ou 2 óbitos no máximo em cada hospital. Então, para eles não estavam com essa percepção de que, nossa, tá morrendo muita gente, não foi num local só. Então, acho que por isso que quando o pessoal viu de fora, eles sim tinham essa visão global, né, de que estava tendo essa diferenciação. E eu acho que isso que o professor perguntou agora é justamente uma dúvida que eu tinha. Porque na minha cabeça, inicialmente, assim que eu li no começo do artigo, que o estudo teve que parar por conta esse índice de mortalidade maior, eu já fiquei pensando automaticamente que, então, a medicação era péssima e que que a discussão e o resultado seriam dizendo não usem e nem façam mais estudos, mas não, ele não... Foi comedido. Ele fala, não tem como a gente afirmar isso, mas, por precaução, a gente parou o estudo, mas não tem como dizer que não possa. E eu estava até vendo hoje num grupo da minha turma da faculdade, parece que saiu um estudo também controlado com mais de 4.000 pacientes, mostrando que realmente essa droga tem uma mudança até na mortalidade. Então, assim, realmente os estudos não pararam e não é porque ele foi interrompido que a gente pode dizer assim, não, essa droga não serve, né? Perfeito. Era esse o ponto que eu estava pegando até. O acaso, né, o acaso está presente em tudo na nossa vida. Jamais menospreze um acaso, gente. Tem um livro aí que é O Andar do Bêbado, que traz muito dessas peculiaridades. Poderia, por acaso, um estudo de 100 pacientes, os 5 pacientes que foram alocados, os primeiros 5 morreram. Justamente aqueles 5 que foram a óbito foram os 5 primeiros alocados.
Então, no momento que você está lá vendo essa análise, caramba, a gente tem que parar isso aqui, esse negócio aqui está matando todo mundo. Mas os próximos pacientes não iriam a óbito. Daqueles 100, por acaso, por azar, né? Infelizmente aí aconteceu daqueles 5 irem a óbito. Então, essa é uma avaliação que é feita de forma interina a cada momento que é recebido o dado. Pode estar aparecendo, tá havendo uma tendência de morte. Vamos fazer uma análise. Foi feita a análise, viu que aquele risco realmente era significativo. E aí não tem aqui o relato do que foi essa análise interina, o que fez o Comitê de Independência, mas eles poderiam trabalhar com sensibilidade. Olha, se todos os próximos pacientes incluídos não morressem, como seria o desfecho? Olha, continuaria significativamente aumentando o risco de morte. Então, esse pode ter sido justamente um momento de parar. Olha, não tem mais por que expor indivíduos, porque pode ser que ninguém mais morra, mas o risco disso acontecer é muito alto, né? A gente não pode dar mais essa chance aqui pro acaso. Então, é difícil. Acho que tem essa questão que Carol trouxe, muito bem levantado, Carol, que é isso, né? Multicêntrico, também a gente não tem essa visão do todo. Muitas vezes a equipe não tem assim hipótese dessa análise, né, estatística. A coisa pode estar parecendo que está seguindo uma tendência, mas você joga lá na análise estatística e vê que, olha, o acaso está levando a isso. Que a análise estatística traz para a gente isso, né? Isso está acontecendo mesmo ou é só uma questão aqui da amostra? E aí, no caso, se mostrou que não. Esse é um dos pontos que eu queria trazer para cá, porque é muito importante, não por essa parada por segurança. Eu acho que isso não tem muita discussão, isso fica claro, é aceitável, né? Poxa, o resultado está sendo muito ruim, não tinha por que seguir o estudo. Mas a gente já viu, né? Já teve por muito tempo também a ideia de se parar por benefício, né? Você vê que o medicamento, o tratamento está tendo um efeito muito bom e para o ensaio clínico por isso. Para antes do tempo pelo benefício, já que ele era tão bom e, olha, não é ético privar outras pessoas desse tratamento, enquanto na pesquisa clínica já se demonstrou. E aí aqui pode acontecer a mesma coisa. Será que por acaso os primeiros pacientes incluídos, né, na pesquisa não foram justamente aqueles melhores e os próximos seriam os piores desfechos? Aí na média a gente não ia ver benefício. Então esse é um ponto crítico para vocês verem também. Mas eu acho que foi essa conjunção, viu, Rafaela? Eu acho que essa questão de não ter o todo, né, dos profissionais na prática não estarem vendo isso, e tem também essa adoção de um critério estatístico, né, de uma análise de sensibilidade para ter confiança, né, garantia de que, olha, a partir daqui para tudo, porque o risco de não ter benefício é muito alto. E é justamente um ponto bacana que a Caroline levantou, que se vocês lerem a conclusão, ela segue justamente nesse sentido. Ele não consegue afirmar que, olha, isso aqui está associado à mortalidade, porque ele acabou não tendo o estudo completo e tal, mas ele fica na segurança de dizer que, olha, a gente não tem garantia de benefício, não tem por que dar esse tratamento se a gente não conseguir comprovar nada. Tem até uma suspeita de risco, né? Não sei se respondeu, Rafaela, ficou... Sim, respondeu sim, obrigada. Agora sim, Bianca. Bianca e depois Kelly. Professor, desculpa, Bianca, só um adendo. Esse medicamento, ele é administrado em dose única, né? Então, eu acho que quando ele fala que interrompeu a administração, não foi que ia continuar aplicando mais vezes, talvez alocar mais pacientes, né? Quando eles falam que interrompem o estudo, né? Esse é um medicamento caríssimo, até tratamento aí usual, ele é de 3 em 3 semanas, não é aquele medicamento que você toma diariamente. E é um medicamento que acho que hoje a ampola aí deve estar uns R$2.000. Um medicamento de alto custo, né? Desculpa e obrigada, Bianca. Não, boa complementação. E é isso, né? A ideia aqui de interromper o estudo é interromper a inclusão de outros pacientes e expor mais gente a um tratamento que eles já não tinham mais
garantisse que fosse trazer mais benefício do que risco. Caroline agora, né? Caroline. Não, você quer me pular pro pessoal. Opa, alguém falou? Bianca, que estava com a mão levantada. Ah, tá, eu achei que era você que estava falando agora. Achei que você tinha... Quem que falou agora, então, gente? Foi a Kelly que complementou. Ah, entendi, desculpa. Oi, é que você tá de máscara, né? Eu jurei que era você falando aí, olha só. Não, perdão. Não, eu queria, inclusive, continuar complementando o assunto que a gente estava, que além de tudo que foi pontuado, a Carol pontuou muito bem, realmente, que era muito cêntrico, você talvez não tivesse observando antes do tratamento dos dados que aquilo podia estar influenciando na mortalidade. Tem a questão do viés, né? Eram pacientes que a gente não conhecia muito bem a doença, então a gente realmente não sabe muito bem qual é a evolução desses pacientes, e talvez eles não tivessem, a mortalidade não tivesse a ver com o uso do medicamento. Então, realmente, eu acho que é uma decisão muito importante dos pesquisadores de interromper um tratamento, enfim, uma pesquisa clínica, porque realmente pode ser um medicamento que traria benefício se fosse estudado mais pacientes, mas por segurança dos próximos pacientes, eles preferiam interromper. Então, acho que essa é uma decisão. E aí entra a minha pergunta, porque a gente falou um pouco sobre pesquisa experimental, ela tem fases, né? E eu estava pensando aqui que se a gente estava falando de medicamentos que já eram aprovados para outros tratamentos, né, para outras doenças, eles estão sendo usados para uma doença nova. Então, na verdade, eles não começam da fase pré-clínica, então a gente começa no meio da fase experimental. Eu queria saber um pouquinho das questões éticas, porque assim, são medicamentos que a gente conhece a postologia, a toxicidade deles para outras coisas, mas agora a gente está tentando pesquisar em uma outra doença. Como é que fica um pouquinho esse trâmite? Não sei se você pode me responder. É um campo, é um pouco ainda difícil, porque até agora, né, a gente não tem ainda, tem toda a indicação de tratamento de suporte, né, várias medidas aí que a suplementação de oxigênio, que tem a efetividade comprovada. Mas era difícil, né? Você tem justamente um contexto que você não tem nenhum tratamento garantido, comprovado. Mas eu acho que mesmo assim não era ainda o espaço para o placebo, né? Porque por mais que não tinha nenhum outro tratamento específico em bula, aquelas medidas de suporte já estavam garantidas. Acho que não entraria nesse escopo aí de ter toda uma fase inicial, né? De ver a farmacocinética, né? Toda aquela fase clínica de um tratamento novo em si. Tudo isso ele de certa forma já fez, né? Em pacientes saudáveis, ele já tem a noção de como tudo ele andou. E realmente seria direto aqui na condição específica. E acho que por questões éticas não caberia o placebo. Eu não sei se a tua dúvida seria o quê? Se ele deveria passar por toda aquela fase? Se não seria mais ético ele seguir todo o caminho? Não, até não se seria mais ético, mas é isso. É como se a gente já não tivesse mais que fazer essas fases iniciais, Perfeito. Porque o medicamento ele já foi testado, e se entrar numa fase mais avançada, traria mais questões éticas, porque querendo ou não, você está tentando uma nova aplicação de um medicamento que foi aprovado para outra coisa. Se isso tem mais questões éticas em cima, se é mais difícil. Assim, a gente está falando de vidas, né? Está falando de testes em humanos já. Então, em humanos com uma condição que provavelmente a gente não conhece muito, como é o caso da Covid. Então, seria essa a dúvida. Perfeito. Eu não sei dar uma resposta padrão, única para isso, né? Eu acho que não sei se era o cenário desse tratamento, apesar de ser um tratamento novo, ele já foi estudado em muitas outras condições. Então, não sei se haveria dúvida tanta dúvida assim em questão de segurança, né, para se fazer uso do tratamento. A não ser a segurança aqui que foi feita, né, de efetividade mesmo, efetividade e segurança de efeitos adversos. Não sei, teria que pensar aqui em alguma situação específica que
que valeria a pena um comitê de ética barrar e, ó, é melhor você fazer um passo anterior, porque ir já para uma fase comparativa aqui, a gente está achando muito, muito arriscado, né? Não tem evidência ainda que dê esse suporte. Talvez se a gente pensar em doenças do mesmo espectro, por exemplo, doenças do trato respiratório, então talvez isso fosse... na verdade, é uma dúvida que traz uma reflexão para a gente, né, das questões éticas, e aí cai muito no que a gente estava discutindo do poder de decisão dos pesquisadores de barrar uma pesquisa ou não, né? Porque é uma coisa bem experimental. Perfeito. Eu acho que cabe aqui muito a ideia do placebo, né? Então, não tem por que usar placebo. Apesar de ser uma indicação nova, a gente não tinha como não dar nada para esses indivíduos. E aí ficou o estudo, até foi um problema ali, né? Que você viu que estava desequilibrado. Tinha gente com ivermectina mais, azitromicina mais em um grupo, em outro. Mas se você pensar em questão ética também, a gente ainda não tinha também nenhuma garantia, né? De que nenhum desses tratamentos aí, ainda não tem, né? Não tem ainda a garantia robusta de que nada funcione. Mas eu acho que aqui essa discussão para defender um placebo aqui não entraria, não seria o caso, né? Não caberia. Obrigada, professor. Bom, mas boa, viu? Uma das questões do tópico, acho que traz um pouco disso. Vale a pena levar para lá, viu, Bianca, para a gente evoluir. Quem sabe apareça uma situação dessa aí para abrir mais a nossa cabeça. Agora sim, Carol, né? Então... Professor, levando o que uma pergunta sobre o que o senhor falou. No caso, se a gente tivesse esse estudo hipotético, que os 5 primeiros pacientes, eles tiveram um desfecho negativo e possa ter sido ao acaso, mas eles decidiram interromper o estudo. E eles continuaram avaliando os próximos pacientes, os dados. O estudo foi interrompido, mas os pesquisadores continuaram avaliando. Eles começaram a ver que foi o acaso, eles conseguiram ter essa noção. Eles podem retomar o estudo de onde parou, mostrando os dados anteriores, ou eles precisam fazer tudo novamente, a inscrição do estudo, comitê de ética e recomeçar o estudo? Olha, não sei dizer, não passei para essa situação. Eu acredito que assim, se chegou no momento que ele inseriu o dado lá no registro, que o estudo foi interrompido e tal, eu acho que é bem difícil retomar isso depois. Não sei como é que... E nem na questão do comitê de ética também. Gente, não tinha pensado nessa situação, não, de retomar, se teria uma ressubmissão, né? Porque às vezes pode acontecer exatamente o que o senhor falou. Às vezes você começou um estudo e por azar, não sei, por algum motivo, acabou não dando certo inicialmente, e aquilo ali realmente era uma coisa que tinha um potencial muito grande. A não ser que, de repente, eles façam um novo estudo e citem esse anterior. Não sei como realmente, eu não imagino como isso poderia acontecer e se existiria essa forma de reabrir um estudo. Não sei, assim. Eu vou conversar com o meu colega de departamento, que é o Natan Monções, que foi por muito tempo coordenador aí do Comitê de Ética. Aí no nosso encontro, se não no próximo, no nosso encontro de caso controle, eu trago essa resposta, viu? Se ele já se deparou com uma situação dessa e como é que seria? Como é que seria essa situação? Do estudo que foi interrompido, mas depois se decidiu retomar, né? Teria que ter toda uma avaliação inicial, ou como é que seria o caso? Aí fico devendo. E não cabe fazer uma emenda, né, professor, no comitê? Tem algumas alterações, a gente faz uma emenda, né? Não sei se era... Quem sabe, pode ser uma... Vamos ver com... Nathan, se seria essa saída aí, uma emenda. Gente, deixa eu pegar aqui se eu falei de tudo, porque tem uma coisa que eu quero falar com vocês, que é importante que vocês saiam daqui sabendo, e não estava nos vídeos. Então, aqui faltou... Eu ia gravar mais um vídeo sobre isso e acabei não conseguindo. Que apareceram no estudo, então, é um estudo de superioridade, ele tenta mostrar superioridade, a gente pode ter outros estudos que tentam mostrar apenas a não inferioridade, ele não quer mostrar que o tratamento é melhor, ele só não é pior. Aí você precisa definir uma margem de
inferioridade. Isso pode aparecer também para vocês. Tem estudos de equivalência, que aí você quer mostrar que ele é exatamente o mesmo, né? Tem o mesmo desfecho. Isso aparece bastante tem começado a aparecer bastante agora com estudos de biosimilares, né? Que são a ideia de como se fossem genéricos e biológicos, mas a gente não pode chegar nesse nível quando fala de tratamentos biológicos. Então se busca a ideia da bioequivalência, da equivalência, não é bioequivalência, né? Isso é mais um critério biológico, mas estudos de equivalência. Então tem essas 3 hipóteses, né? São as hipóteses estatísticas que o teste vai fazer. Ele é superior, ele é não inferior ou ele é equivalente. Então, para cada uma dessas, você adota um teste estatístico, um critério estatístico para conseguir tomar essa decisão. O mais comum que a gente está habituado, e é o que a gente espera até, é justamente isso que vocês viram, né? Superioridade, é o que a gente pensa. Usar tal tratamento é melhor, é superior ao tratamento padrão. A gente falou da randomização em blocos, foi bacana aparecer isso, em blocos e estratificada, que é para vocês verem um exemplo de randomização diferente da clássica, né? Que você simplesmente pega uma lista aleatória e inclui os pacientes ao acaso. Um ponto importante aqui, intenção de tratar, acho que isso eu falei, né, nos vídeos, isso vai ser comum também, vocês encontrarem isso, análise de intenção de tratar. Você busca manter realmente a randomização, não tem nenhum desvio aí depois da avaliação. Então, analisar ao final do estudo os indivíduos no grupo em que eles foram alocados, randomizados. Independente se no meio do caminho ele abandonou o tratamento, ele começou a fazer o tratamento do outro grupo, né? Teve um crossover aí, você analisa ele naquele grupo. Então, esse é um critério para manter a robustez aí da randomização. Mas deixa eu aproveitar esses últimos 15 minutinhos para mostrar para vocês aqui essa medida que faltou eu comentar nos vídeos. Deixa eu aparecer aqui. São 4 medidas, na verdade. Vou falar das 4 rapidinho para vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Perfeito. Então, redução do risco relativo, redução do risco absoluto e número necessário para tratar. São medidas que são bem importantes para a avaliação crítica dos estudos de vocês. E uma, sobretudo, aqui é o que a gente tem visto aí, relacionado ao que a gente chama de eficácia. Aí tem um cuidado que eu quero falar. Primeiro, assim, muito cuidado quando a gente trabalha com medidas relativas. Ou seja, relativa é uma frequência em relação a outra, um percentual. Então, aqui tem um exemplo, né? No risco relativo, um determinado tratamento aqui, uma intervenção para prevenir um evento, prevenir morte, por exemplo, né? Tentando evitar a morte aqui, algum tratamento, na Covid, por exemplo, algum tratamento como esse do tocilizumab, que a gente viu. Se a ideia aqui tivesse um resultado bacana, o grupo experimental teve 39% de morte e o grupo controle, que não fez o tratamento, teve 50%. Então, a gente teve muito mais mortes no grupo controle. Ou seja, teve uma prevenção aqui desse desfecho, né? Uma prevenção, com risco relativo de 0,78. Aí, se a gente lembrar lá, né, da nossa medida, o risco relativo, toda medida que for uma razão, se você está dividindo duas coisas, quando você tem um 1 é porque essas duas coisas que você está dividindo são iguais. Então, 1, né, o risco relativo de 1 é o nosso marco. Acima de 1, ele aumenta a proporção do evento. Abaixo de 1, ele reduz a proporção daquele evento. Isso é bom ou ruim? Aí vem a resposta da Valéria. Depende. Depende do nosso desfecho. Eu falei aqui em morte. Se o nosso desfecho é morte, eu quero que o meu tratamento reduza. Eu quero um risco menor que 1. Se o meu desfecho fosse cura, a minha intenção é outra. Eu quero que aumente a probabilidade daquele evento. Eu quero um desfecho com um risco relativo maior que 1.
Então, esse é o primeiro cuidado que eu quero que vocês tenham ao analisar, tá? Essa medida do risco relativo. E aí eu já retomo aqui outra questão. Então, aqui o risco 0,78, se eu fizer aqui, ó, 1 menos o risco relativo, eu vou chamar isso de redução do risco relativo, ou o que apareceu muito aí, né, na discussão das vacinas, que é o que a gente chama de eficácia. Qual é a eficácia do tratamento? É isso aqui que vai aparecer para vocês como eficácia. 1 menos o risco relativo. Aí eu multiplico aqui por 100 para falar em percentual. Então, se eu deixasse 100 percentual, o número era o mesmo, mas aparece dessa forma. Então, nesse caso aqui, em que eu tive 39% de mortes no grupo experimental, 50% no grupo controle, um risco relativo de 0,78 significa uma eficácia de 22%. Ele retirou 22% do risco relativo, né, daquele tratamento. Mas, gente, esse termo, e aí é o ponto que eu quero que vocês tenham muita atenção, esse termo eficácia, para isso aqui, só tem sentido quando eu estou falando de um desfecho ruim, morte, né? Se o meu desfecho aqui fosse cura, não tinha sentido eu falar que a eficácia é de 22%. Então, na verdade, ele reduziu a probabilidade de cura. Ele não teve eficácia. Esse tratamento aqui não teve eficácia na cura. Se fosse esse o desfecho que eu estivesse medindo em vez de morte, né? Imagine aqui que o desfecho fosse cura e o grupo experimental teve 39% de cura e o grupo controle 50%. Então, esse estudo não teve eficácia. Pior, ele foi menor, né, o efeito. Então, não faz sentido eu traduzir isso aqui como uma eficácia de 22%. Então, esse é o primeiro cuidado que eu quero que vocês tenham. Quando que eu uso esse termo eficácia? Quando eu estou falando do interesse de prevenir, proteger determinado evento. Eu quero proteger da morte, eu quero prevenir a morte. A vacina da Covid, eu quero prevenir um quadro grave de Covid, eu quero prevenir a morte. Tem todo sentido eu traduzir isso aqui como eficácia. Se eu estou falando de desfecho ruim, não faz sentido. A redução absoluta, né, outra medida, ou também chamada de diferença de risco. Isso vai ser comum também. É fazer essa diminuição aqui. Quanto que, de forma absoluta, foi reduzido o risco, e não relativa. Isso aqui dá 11%. Então, vejam que, numericamente, é um número menor, né? Dá menos impacto. Por isso que vai ser muito comum vocês encontrarem esse valor aqui, como o valor da propaganda de um tratamento. A eficácia é de 22%, a eficácia na redução da depressão, na redução de outros desfechos de determinado tratamento é de 60%, e assim por diante. Essa vai ser propaganda. E outra medida interessante é o número necessário para tratar, que a gente obtém fazendo o inverso da diferença de risco, o inverso desse 11% aqui, que no caso daria 9. Qual a interpretação desse valor? Quantas pessoas eu preciso tratar com esse novo tratamento para ter um desfecho adicional melhor, para ter um paciente a mais curado ou que tenha reduzido aí aquele evento, né, no caso. Então, aqui, seria, no caso, esse daria um valor de 9. Isso é muito, pouco? A gente tem, por exemplo, isso é um valor bacana, até, tá? É um valor que 9, um NNT de 9 é um valor bastante robusto. Trazendo exemplo aqui, reduzir a faixa etária, né, para mamografia, que é algo que se discutia muito, né? Ainda se discute hoje, né? Mas reduzir a faixa etária de um NNT de 2.500. 2.500 mulheres teriam que ser testadas a mais, né, para que um diagnóstico a mais fosse identificado. O problema é que entre esses 2.500, vários falsos positivos apareceriam, haveria uma série de biópsias, uma série de diagnósticos falsos, uma série de sobrediagnóstico, né, pacientes que jamais teriam problemas com aquela condição e acabam recebendo intervenções. Então, o NNT ajuda nessa avaliação. Qual que é a comparação aqui? Por que eu falo do cuidado, né, com as medidas relativas e as absolutas? Se eu olho só para isso aqui,
para o risco relativo e para a eficácia, eu não estou sabendo qual o impacto disso, o que está em cima e o que está, realmente, qual é o impacto dessa intervenção. Já quando eu adoto, né, as medidas absolutas, tanto a NT quanto a redução de risco absoluto, eu previno isso. Então, veja que eu trouxe para cá basicamente os mesmos dados, só que olha só, a incidência do evento é de 0,00039% e no outro grupo 0,00050%. Praticamente nada. É um evento que não ocorre praticamente, é muito, muito raro. Mas, por se tratar de forma relativa do mesmo valor, ele teria o mesmo risco relativo, a mesma eficácia. Eu ia igualar esse tratamento aqui a esse. Mas eu acho que se eu perguntasse aqui, todo mundo concordaria que a importância desse tratamento aqui é muito maior do que nesse quadro, né? A incidência aqui já era muito rara. Eu estou prevenindo um evento que já dificilmente ocorreria. Então, quem ajuda a gente nesse sentido são essas medidas absolutas, né? A redução absoluta vai se mostrar ainda algo muito pequeno, e olha o NNT, a diferença. Eu teria que tratar mais de 900 mil indivíduos aí para receber pelo menos um desfecho adicional, um benefício adicional. Então, esse é um ponto que faltou. Eu pretendo aí gravar ainda esse vídeo para ter essa noção crítica e, sobretudo, desse ponto de eficácia, que foi algo que apareceu muito. Cuidado, tá? Não usem esse termo eficácia quando a gente estiver falando de um desfecho favorável, desfecho positivo, e você fazer um menos risco relativo igual à eficácia. Isso aqui não é uma interpretação correta. Gente, o que eu queria complementar os vídeos era isso. Acho que abordei a maioria dos pontos que eu... abordei praticamente todos que eu queria aqui do artigo. Outro ponto que eu falei, desfecho combinado, tá? Essa é uma visão crítica também. O ideal é a gente ter um desfecho único, né? Como foi feito aqui na morte, né? O risco de morte, o odds ratio aí da morte foi maior para o tratamento, a gente tomou a decisão. Vocês viram que quando esse desfecho é avaliado de forma conjunta ali, meio que se dilui o efeito, né? Você não viu essa diferença. Então, tem esse risco, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes, poderia ser até que a gente tivesse ali uma avaliação favorável desse tratamento se a redução de necessidade de ventilação fosse muito menor que o tocilizumab. Só que ele mata mais, né? E isso pode acontecer. Você reduz reduz determinada condição, mas aumenta um evento adverso que leva à morte. Você reduz eventos tromboembólicos, mas aumenta sangramentos, né, por não ter a coagulação. Então, isso pode estar associado. Então, esse é um risco de desfechos combinados. Eles aumentam o poder ali, muitas vezes, para você identificar uma significância estatística, mas podem estar escondendo aí algum risco. Então, sempre que encontrarem algum estudo que avalie esses desfechos combinados, vejam também a análise do desfecho isolado, como é que foi o comportamento dos dois, né, das duas direções. Se tem uma suspeita aí de que um desfecho está favorável, outro desfavorável, muito cuidado, tá? Porque ele pode estar mascarando. De certa forma, é o que acontece aqui. Ele mascara, aquilo não aparece lá na questão da ventilação, quando está junto com a morte, mas você avalia só a morte, ele tem uma probabilidade maior. Gente, nós 5 minutinhos. Quem quiser fazer mais um comentário. Eu acompanho vocês agora no fórum, tá? Até semana que vem, para vocês postarem lá as discussões. E a gente pode evoluir ainda outras questões, né? Que vocês venham a ter aí nos estudos. Tá tranquilo, professor. Acho que a única dúvida que eu fiquei foi que você falou que o NNT é 1 sobre DF. DF seria qual variável? O Maurício, né? O pessoal citou o Maurício aqui. Ele daria um puxão de orelha aqui. A gente tem que evitar ao máximo siglas, né? É diferença de risco. Botei DF, diferença de risco, né? Eu acho que eu botei errado, então, né? Diferença Era de DR. risco. DR. É DR, então. Ah, tá.
É um sobre a redução absoluta, ou a diferença de risco. Pessoal, sem mais, então, eu me despeço de vocês. Desejo aí bons estudos. Parabéns, tá, pela apresentação, Luísa e Kelly. Teve um contratempo aí da internet, mas eu falei que eu passei por isso ontem, eu entendo perfeitamente. Que está exposto, é o nosso risco. Mas eu acho que acabou dando certo, né, professor? Deu. Até eu mandei e-mail hoje. Gente, eu mandei hoje e-mail para elas. Gente, eu sei que está em cima, mas se vocês puderem incluir uma tabela aí também com o risco da morte, aí a Kelly já prontamente respondeu que já tinha. Eu já tinha feito, professor, fiz. Então, que a gente vai estudando. Eu falei, deixa eu abrir mais isso aí, já estava pronto, ainda bem, né? Bacana, legal. Foi ótimo, aprendemos muito. Obrigada aí pelo retorno de todos os e-mails. Eu acho que, mesmo à distância, a gente conseguiu fazer um trabalho aí. Aprendi muito obrigada mesmo. E obrigada aí, Luísa, também pela parceria. Desculpa ter deixado na mão. A culpa não foi minha. Não, você saiu Muita bem. Muita gente fazendo aula, né? Aqui em casa são 2, meu marido está em teletrabalho e eu também, então, complicado. Consumindo a banda aí. Obrigada, professor. Tá bom, então, pessoal. Até mais. Vejo vocês lá no fórum. Boa semana aí. Professor. Pode falar. Eu vou parar a gravação, mas pode falar, tá? É preciso falar com o senhor particular.